Olá, igreja, tudo bem? Dando continuidade ao nosso plano de leitura bíblica anual, iniciaremos a leitura do livro de Esther, lendo do capítulo 1 ao capítulo 4. Podemos observar no capítulo 1 que fala sobre o banquete do rei Xerxes, primeiro para outros reis, exibindo toda a sua riqueza e demonstrando isso na fartura de todos os elementos daquele banquete. Em seguida, por 7 dias, ele dá um outro banquete aos habitantes da capital. Em paralelo a este banquete, a rainha também oferecia um banquete. Ao ser convocada, decidiu se negar a ida ao banquete do rei. Por fim, o rei, após seguir o conselho de seus conselheiros, enviou uma ordem a todo o reinado, que a partir de agora todas as esposas deviam acatar e respeitar a autoridade de seus maridos. Dando continuidade no capítulo 2, vemos a chegada de Mardoqueu e Hadassa, também conhecida como Esther. Ela tinha perdido seu pai e sua mãe, e Mardoqueu havia lhe adotado. Após a rainha recusar ir ao banquete do rei, o rei Xerxes seguiu mais uma vez o conselho de seus conselheiros e iniciou a busca por uma nova rainha. Esther se destacou pela sua beleza natural. Observada por Hegai, responsável por recrutar os jovens para o harém do rei, Hegai deu preferência a Esther, dando-lhe o benefício de melhorar ainda mais a sua aparência através de joias, perfumes e maquiagens. Também priorizou o melhor lugar no harém para ela. Porém, quando selecionada, não falou da sua origem judia, devido a Mardoqueu proibir ela de falar sobre a sua origem. Com isso, no banquete em que o rei deu para quando oficializou Esther como rainha, o Mardoqueu não era conhecido, era só mais um, que estava encostado no portão do palácio. Quando ouviu a trama para matarem o rei e contou a Esther, que consequentemente contou para o rei, salvando assim a vida dele. No capítulo 3, podemos ver o rei Xerxes promovendo Amã como um príncipe que detinha o poder e que tinha autoridade para ser reverenciado de joelhos pelo povo. Porém, Mardoqueu não se prostrou, seguindo o primeiro mandamento de não nos curvarmos a outros deuses. Isso gerou uma revolta em Amã, e o mesmo convenceu ao rei de fazer um decreto contra todo aquele que não se curvasse perante Amã e ao rei, sabendo que Mardoqueu não se curvaria devido à sua fé. Por fim, no capítulo 4, vemos que Mardoqueu, como um sábio discipulador, orienta Esther a ir à presença do rei, informar o plano que Amã tinha contra os judeus e que ela tinha origem judia. Porém, Esther sabia da lei que foi imposta pelo rei, de somente se apresentar quando fosse solicitado, e com isso, caso ela tomasse esse passo de ir até o rei diante do rei, ela precisaria ter um suporte antes, e pediu para o povo jejuar junto com ela, em prol desse posicionamento. Aproveitando, essa é a passagem que eu quero destacar hoje. Está no capítulo 4, nos versículos 16 e 17, que diz assim: Vá reunir todos os judeus que estão em Suzã, e jejuem em meu favor. Não comam nem bebam durante 3 dias e 3 noites. Eu e minhas criadas jejuaremos como vocês. Depois disso, irei ao rei, ainda que seja contra a lei. Se eu tiver que morrer, morrerei. Mardoqueu retirou-se e cumpriu todas as instruções de Esther. Assim como Esther, você pode estar passando por um momento no qual você precisa se posicionar como cristão. Não tenha medo, pois a tua origem é a tua base. O Deus que está conosco é muito maior que qualquer um neste mundo. Porém, prepare-se espiritualmente para isso. Esther jejuou e orou com o povo antes de se posicionar. Peça sabedoria e discernimento ao Espírito Santo. Posicione com o seu testemunho de vida. Seja você a referência onde passar, para que quando você falar e se posicionar, todos te ouçam claramente, vejam o Espírito Santo de Deus através da sua vida. Que Deus abençoe o seu dia e o restante da sua semana. Tchau, tchau.